ar pela Toque Online mais um programa Meta Ação. Eu sou Joana Darklage, pedagoga, arte educadora, poetisa e escritora, e trago hoje para vocês um assunto que tem preocupado o mundo da educação em toda a nação brasileira. Quero trazer para vocês Márcia Braga, presidente da Conestec, para chamar nossos convidados que são especialistas em segurança. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa, Marcelo Martins da Silva e Vitor Souza. Eu sou Márcia Braga, gestora em Educação Inovadora, e hoje nosso canal, nosso programa, o Meta Ação, está super interessado em falar com o público do mundo educacional como está essa questão da segurança. Mas primeiro, Marcelo, eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre você. Marcelo Martins é, na verdade, um estudioso, não um especialista. Hoje o Brasil está cheio de especialistas, o mundo inteiro está cheio de especialistas em segurança, e isso acaba criando uma certa confusão. Eu sou um estudioso de segurança já há 40 anos, então eu acho que eu posso contribuir um pouquinho com a minha experiência voltado para esse tema tão atual e tão preocupante que é a questão da segurança nas escolas. Minha formação é de oficial do Exército Brasileiro, com curso de formação em outras atividades ligadas à segurança, com especializações voltadas para o campo da segurança em Madrid, com pós-graduação na Espanha, e em Israel, com a parte de inteligência e contra-inteligência de segurança. Obrigada, Marcelo. Por favor, Vitor Souza, conta um pouquinho para a gente. Olá, tudo bom? O que você veio fazer hoje aqui e fala um pouco de você. Tudo bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou desenvolvedor de metaverso, de modelagem 3D há 12 anos. Eu venho trazer aqui uma outra perspectiva de segurança cibernética, um pouco de segurança do lado do usuário, o que o usuário poderia ter de segurança em relação à educação e mundos virtuais, mundos imersivos, o que já existe, o que poderia ser feito dentro do mundo da educação e quais são os as novas ferramentas que existem que a gente pode usar atualmente para solucionar alguns gargalos que existem na segurança e na educação. E isso é muito importante, né? Nós estamos passando por um período muito difícil, né, Vitor e Marcelo? A gente teve algumas questões aí, algumas notícias muito tristes, né? Algumas invasões, alguns ataques às escolas, elas vêm sofrendo ameaças, né, de todo gênero, e isso anda se expandindo pelas mídias sociais. E todos nós somos gestores, que somos de educação, estamos muito preocupados com nossas crianças e os nossos jovens na escola. Então, Marcelo, eu soube que você tem um projeto maravilhoso, que você vem estudando há muitos anos sobre essas questões. Então, eu queria saber com você, qual a importância das mídias na disseminação dos ataques nas escolas e como usar os meios eletrônicos na segurança das escolas? Márcia, é extremamente importante a observação e a percepção de como as mídias, né, e a imprensa televisiva mostra o que vem ocorrendo nas escolas em todo o mundo e também no Brasil. Claro que nós temos que saber separar muito bem as realidades, por exemplo, apenas para efeito de comparação, do que ocorre nos Estados Unidos com os ataques às escolas e com o que ocorre e ocorreu já aqui no Brasil com o ataque às escolas. A primeira coisa a ser observada e ser levada para dentro de um contexto macro é que esses ataques sempre têm um fundo que alimentam essas ações. O importante é perceber que no momento em que a imprensa e as mídias sociais divulgam isso
de uma forma mais acalentada, mais entusiasmada, isso traz para aquele agressor em potencial uma motivação para que ele desenvolva e leve à frente uma ação dessa natureza. Não só essa questão tem que ser levada em conta, mas ao divulgar tão intensamente essas ações, nós estamos mostrando, de uma certa forma, que existe uma incapacidade geral de lidar com os problemas que afetam as escolas, os alunos, os colaboradores dentro do ambiente escolar. E isto não é verdadeiro. O que acaba por acontecer é uma banalização e uma criação de um clima de pânico, não que não seja justificado, mas talvez aumentado em demasia, e isso sim é que vem causando esse pandemônio, se é que a gente pode usar essa palavra, na cabeça de alunos, de pais, de mestres, de diretores, donos de escolas. Então, nós temos que tomar muito cuidado ao tratar esse assunto, ao dar ênfase a esse tipo de problema, que é muito sério, mas que não pode ser superdimensionado a ponto de alimentar uma mente, às vezes, perturbada e fazer com que ela leve à frente uma ação, vamos dizer, uma ação de terror dentro de uma escola. Tá? Claro, existe aí, e nós temos que observar um contexto que essas ações, elas são alimentadas por problemas, na sua maioria das vezes, problemas sociais e problemas também econômicos. Sociais por quê? E aí a gente divide em escolas públicas e escolas particulares. Sociais nas escolas públicas porque, na sua grande maioria, elas estão situadas em ambientes, em locais onde o entorno, o contexto do entorno dessa escola não é um local, um contexto saudável. Então, esses alunos convivem com diferenças sociais muito grandes e acabam transferindo essas diferenças sociais, esses problemas sociais, para o ambiente escolar. E uma vez que eles convivem boa parte do seu dia dentro de uma escola, eles têm, ou melhor, eles acabam extravasando esses problemas, esses conflitos dentro do ambiente escolar. E aí a gente pode enveredar pelos problemas também sociais, familiares, ou seja, conflitos internos, famílias fragilizadas, onde pais se debatem com os filhos, pai agride mãe, mãe agride filho. Ou seja, existe também um contexto dentro da própria família que alimenta isto. E, às vezes, o jovem, o adolescente, não age dentro de casa, mas, ao estar no ambiente escolar, já super pressionado por esses problemas, explode num simples momento de que um colega seu faz uma ação de bullying, provoca uma ação que não é agradável ao agressor, e isso explode. Algumas vezes, isso explode no momento, e aí, no momento que explode, é mais fácil de ser controlado. Mas quando ele não explode no momento da agressão verbal ou física, essa mente perturbada, às vezes, perturbada no bom sentido, né?
é uma mente já perturbada mesmo. Ela acaba guardando aquilo para si e começa a fomentar formas e maneiras de agir em uma data e um momento oportuno contra aquele agressor. E aí nós vemos o que vem acontecendo em algumas escolas no Brasil, de ações de jovens que agridem professores, que agridem alunos, que cometem crimes mesmo com armas de fogo e matam alunos, agridem mestres e colaboradores com armas brancas. Então, isso tudo é um grande caldeirão, né? E isso tem que ser lidado com, primeiro, extremo bom senso. Segundo, com o uso da própria psicologia que os mestres, os educadores dispõem na sua formação para detectar previamente as possibilidades de que um acidente, um incidente desse ocorra. E isso só é feito mediante observação. Não adianta a gente pensar que o pai e a mãe deixam o aluno na escola e a responsabilidade de educar, de cuidar e de resolver todos os problemas familiares são dos professores, quando não são. Isso tudo é uma grande ação em conjunto. Por isso a necessidade de que as reuniões de mestres, alunos e responsáveis, pais e mães, sejam mantidas. Nessas reuniões, Márcia, é que são possíveis se obter as informações que vão dar a base, né, para que o ambiente escolar seja um ambiente, no bom sentido, monitorado positivamente. E isso, infelizmente, não vem ocorrendo. E aí a gente assiste em algumas mídias, alguns, vamos dizer assim, entusiastas, para não usar uma palavra mais agressiva, de que devemos colocar pessoas armadas com arma de fogo dentro das escolas. É um absurdo total, tá? No meu entender, no meu ver, isso é um absurdo total. Não é com o uso de arma de fogo que vai se resolver um problema dessa forma dentro das escolas. Nós temos que trabalhar muito mais na prevenção do que na ação com uma arma de fogo, que é a última parte dessa situação e que não é para uma pessoa que esteja dentro da escola. Quando se chega a esse ponto, já é o ponto onde uma autoridade policial, uma ação policial é empregada. Existem várias e várias outras formas de se criar um ambiente escolar saudável, monitorar um ambiente escolar de forma não agressiva, não invasiva e respeitando os direitos de cada um, mesmo dos mais jovens, na mais tenra idade, todos têm seus direitos e têm que aprender desde cedo a também cumprir com as suas responsabilidades. Então, esse contexto todo é possível, sim, mas com ações de inteligência, tá? Inteligência emocional, inteligência na atividade de segurança, tá? Usando-se meios tecnológicos de monitoramento, e isso tudo está dentro de um trabalho que eu precisaria talvez de umas 3 ou 4 apresentações dessas para poder explicar isso tudo mais detalhadamente. Mas existe já da nossa parte, aqui na empresa e da minha parte, um estudo preparado e sendo apresentado para algumas escolas com esse objetivo, com esse foco.
eu acho que eu consegui mais ou menos atender ao que era esperado. Obrigado, Márcia. Obrigada, Marcelo Martins da Silva, pela sua participação aqui, falando sobre todo esse ambiente, toda essa prevenção e toda essa visão, né, de invasão da nossa segurança dentro do ambiente escolar. E depois eu volto para as considerações finais, mas agora vamos falar aí com o senhor Vitor Souza, que ele vai nos falar, então, sobre esse novo mundo que está surgindo, né? Onde já se fala e se pratica a imersão tecnológica, né? As empresas já começaram a usar os óculos de realidade virtual. Os jovens já usam esses óculos nos jogos, né? Bastante, né? E também algo mais que a gente não conhece. Então, eu gostaria de saber com o Vitor, como podemos unir segurança, tecnologia e educação no mesmo lugar? Muito obrigado, Márcia. Eu vou pegar um gancho que o seu Marcelo frisou bem, que é do ambiente controlado, né? Que é bem difícil, a gente sabe que tem que se ter muito debate em torno de como tem que ser a segurança, de como que não tem que ser, se o ambiente realmente influencia ou não. Isso são debates que tem que ser feito, é, eu acho, de etapa a etapa. Eu vou expor aqui o que já existe, um dos caminhos que a gente poderia tomar, que é essa criação dessas salas virtuais que já existem, que são super imersas, e que já existem salas de aula sendo simuladas justamente com óculos de realidade virtual, por exemplo, né, que dá para coibir e distinguir, cara, a mente, na verdade, né? O que a gente está estudando é a mente das pessoas, mesmo que seja um adolescente, uma criança que está sendo formada, é tudo da mente dela. Então, seria como se fosse um estudo da mente que essas mentes estão controlando esses avatares, que seriam nossos corpos, digamos assim. Né? Porque numa sala de aula, a mente do aluno, né, a escola que faz o aluno, ele está aprendendo o que o professor está passando para ele. Então, como que seria isso no mundo virtual? Além dos conteúdos já tradicionais, digamos assim, você, quando cria uma sala de imersão virtual, você justamente dá para diagnosticar aquele aluno que precisa um pouco mais de atenção de um psicólogo, de um acompanhamento, você consegue ter relatórios, você consegue estudar o comportamento daquela mente naquela sala virtual. Então, você consegue controlar aquela sala, por exemplo. E se a gente extrapolar, em vez de fazer uma sala, faz um colégio em realidade virtual. Isso talvez não só resolva a questão do controle, mas também você consegue resolver alguns problemas que a gente não está prestando muita atenção, por exemplo, a evasão escolar, por exemplo. Né? A falta de interesse do aluno de querer ficar na escola por achar chato, por exemplo. Então, a gente faz uma escola que seja legal, que seja diferente, que ele se sinta atraído por ficar no colégio. E a imersão virtual, ela é um excelente gatilho que pode ser usado a favor da educação, né? E a favor da segurança também, certo? Porque ele vai estar ali preso, entre aspas, não preso, né? Mas tão imerso naquele mundo, daquele novo colégio que ele está explorando, que talvez, quem sabe, ele perca o interesse de fazer, sei lá, uma desavença no mundo real, entendeu? E a gente vai começar a estudar esse aluno problemático no mundo virtual, tirar o problema do mundo real para estudar essa mente no mundo virtual. Porque por exemplo, para os pais fiscalizarem ou verem como que é o comportamento do filho dele em sociedade, porque a gente está falando também de uma sociedade virtual, mas a gente está preparando esse cidadão para o mundo real. Então, um acompanhamento dos pais seria muito importante também. Porque aí para com aquela rixa do diretor está chamando o pai e mãe, de olha, seu filho está dando esse comportamento, e o pai e mãe não acredita. Né? Então, de repente, você separar alguns horários para o pai e a mãe verem como é que é o comportamento dentro dessas salas imersivas, que já são hiper disruptivas
né, com o jeito tradicional e chato, digamos assim, para os alunos, e ver como é que é a mente do filho dele em sala de aula. E a gente está envolvendo os futuros cidadãos que estão abusando, que estão tocando nos outros avatares, que em vez de estar tocando numa pessoa real, está tocando numa pessoa virtual. Entendeu? Você deixa o aluno um pouco mais em liberdade de ser quem ele é, para a gente descobrir quem é aquela mente que está pensando ali por trás. Porque no fundo, somos mentes, né? Mesmo no mundo real, né? Nós fazemos as ações porque nós temos nosso livre-arbítrio, né? Que está tão em moda, né? Essa liberdade de expressão. Até onde que vai essa liberdade? Sabe? Eu acho que talvez essas salas imersivas sejam uma boa forma da gente medir onde é que está esse limite que foi perdida, né? Que as pessoas estão confundindo onde é que está indo a liberdade e onde é que não está, entendeu? Então, existe já, por exemplo, jogos virtuais que já existem, que já são validados, alguns sistemas de segurança para, por exemplo, abusos, assédios, porque no mundo virtual você pode mostrar vídeos, você pode mostrar fotos, você tem um diálogo, então você tem dois avatares, você tem uma criança de 12 anos com uma criança com um adulto de 40, então é bem tênue. Então imagina, se a gente tem todas essas possibilidades em um ambiente controlado, sabe? Controlado por uma escola. Lógico que a gente está falando de controle, porque teve um projeto escolar por trás, então você tem um grupo de especialistas, de programadores, de professores, de psicólogos, de um corpo docente muito forte ali por trás, fazendo esse projeto escolar, junto com essa nova tecnologia, entendeu? Então, a gente não está falando de um mundo aberto, onde o aluno pode fazer o que ele quiser. Não pode, não é assim. Ali dentro, a gente pode ensinar para esse aluno mecanismos de leis, por exemplo, para ele já ter uma noção de lei, né? A gente pode fazer uma simulação de carteiras, para ele ter uma noção de economia, para ele já ter uma noção ali de quanto que ele pode gastar no mês, entendeu? Para ser interessante para o aluno, para o mundo real. A gente está preparando futuros é, cidadãos, digamos assim, né? Então, quando eu estou falando aqui de segurança, é uma segurança voltada para os usuários, no caso seria tanto para os pais quanto para os alunos, tá? É uma segurança que já existe, um monitoramento que os pais podem ir lá ver como que está sendo dada aquela aula, né? Sem precisar de câmera, sem nada, né? Deixar o aluno um pouco mais liberto para a gente começar a entender qual é essa psique do aluno. Então, assim, a inovação do óculos, né, de virtual não é só ser legal, ser parecido com o jogo, é deixar um pouco a mente dele falar para a gente tentar tirar um diagnóstico, sabe? Né? Distinguir um pouco do aluno real, daquela mente que está ali dentro em um outro mundo, né? E usar isso a nosso favor. Então, é mais nesse sentido, é mais uma outra visão que eu vim trazer aqui. Então, a gente consegue botar no mesmo balaio a educação, esse controle, tanto dos pais quanto da sociedade. E é um outro ponto de vista que acho que vale a pena, já que a gente está falando aí de uma reforma, né? Reforma do ensino médio, então eu vou botar a tecnologia também nessa conta, porque a realidade virtual ela tem muito a agregar. Não só a virtual, a gente tem a realidade aumentada, a gente tem aí essa nova tecnologia, né? Por exemplo, o chat GPT, a gente também tem que prestar atenção nisso. Sim. Então, tem que colocar a tecnologia nessa conta, né? Então, deixar também que o aluno possa fazer o seu avatar, então você vai ter ali gatilhos dos alunos, que ele pode ser que ele quer sim no ambiente que ele está protegido de bullying, que ele está protegido de ofensas. Então, é um local que você consegue proteger individualmente e coletivamente, né? Então, já que a gente não está conseguindo fazer isso no mundo real, de repente o mundo virtual está aí para resolver muitas questões que são complicadas no momento, mas que de repente basta só organizar, né? Então, se a gente tem essa oportunidade de criar um novo mundo, que a gente já ensina esses gatilhos novos
e benéficos nesse novo pensar do cidadão que está por vir, que são as nossas crianças. Eu acho que é bem por aí. Obrigado. Obrigada, Vitor Souza, pela sua participação aqui no nosso programa Meta Ação. Nós estamos aqui falando sobre segurança. Então, nós queremos ouvir também a nossa pedagoga aqui do nosso grupo Conestec, que é a nossa diretora na área de pedagogia, e que ela gostaria de falar aqui também sobre esse assunto, que é muito importante para todos nós do mundo educacional. Olá a todos. De fato, esse é um assunto muito pertinente para que a gente possa tratar. A segurança, ou melhor, a falta dela, tem afetado o aprendizado e a saúde emocional de crianças, adolescentes, corpo docente e discente, de toda a comunidade relacionada à educação. E tendo em vista, né, a previsibilidade e a imprevisibilidade de intercorrências relacionadas à violência, né, existem ações que a gente pode realmente prevenir. Quando se trata de um educando que faz parte daquele meio e que a gente acompanha, e que a família acompanha, e que sabemos que são problemáticos. Mas e quando se trata de andarilhos, por exemplo, nesse contexto que a gente tem tido no Brasil, principalmente, né? E que, num surto psicótico ou por narcóticos, de repente invade uma escola. Qual é o protocolo? Qual é a situação? Qual é a atitude que os educadores podem ter para prevenir, né, que vidas se percam nessa situação, né? Eu, como você sabe, Márcia, em 2013, eu participei de uma missão no Japão, né, para o estágio de cooperação em educação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá é que lá não formam pessoas para serem meras apagadoras de incêndio, mas para prevenir incêndios. E aqui no Brasil a gente precisa muito trabalhar isso nas escolas, em toda a comunidade brasileira, nas famílias, em todas as instâncias. Precisamos deixar de apagar incêndios e começar a prevenir, como o próprio Marcelo colocou para a gente, como, né, o Vitor também mencionou, a importância da tecnologia para que a gente possa trabalhar os valores humanos com as crianças, com as novas gerações que estão se formando. Mas precisamos preparar os nossos colaboradores escolares para que, em um momento dessa imprevisibilidade, ele saiba como agir, como ele vai direcionar as crianças, né? Como ele vai levar para um lugar de proteção, assim como existe no cinema a saída de incêndio, assim como existe num prédio as saídas de incêndio, precisamos pensar em saídas para emergências como essas. Porque no momento no momento que acontece, que pode acontecer em qualquer lugar, aqui no Rio de Janeiro, perdemos vidas dentro de um ônibus. Uma pessoa surtada entrou e atacou as pessoas incendiando o ônibus. E perdemos vidas ali. Então, precisamos aprender a nos preparar, a prevenir, a saber como sair de um momento desse, a saber como direcionar as crianças no momento desse, né? E lendo o novo protocolo de segurança, eu vi que já estão pensando em muitas coisas. Então, assim como nós estamos treinando, capacitando, né, os colaboradores escolares, que é todo o corpo docente que está ali, mas as pessoas que trabalham ali, para poder prevenir acidentes, né, como o engasgo, por exemplo, nós também precisamos aprender como lidar em emergências como as emergências de segurança. E isso é muito sério e eu estou muito preocupada porque muitas crianças onde eu trabalho estão com medo de ir para a escola, para instituições, e os professores também estão com medo de trabalhar. Perfeito. Professora Joana Dark, obrigada aí pela participação, muito importante, todos nós sabemos como agir preventivamente e também na hora de uma situação de emergência. Então, nós, como gestores, temos que ter muito cuidado com isso, estarmos altamente preparados já com esses empresários que vêm nos auxiliando
são muito importantes para a vida educacional, termos pessoas especializadas para nos darmos o caminho. Esse é o momento de unirmos forças. Eu gostaria apenas que cada um dos convidados aqui, primeiro Marcelo Martins, depois o Vitor Souza, falasse uma palavra aí importante para as alegações aqui finais, as considerações finais, e desse o seu link aí da sua mídia, para que todos saibam como encontrar vocês. Ok. Então, Márcia, agradecendo mais uma vez a oportunidade, eu quero chancelar tanto o que o nosso amigo Vitor, da realidade virtual, o João Batista, né? Não, o Vitor Souza comentou, porque é extremamente importante ter uma abordagem que permita a mente das crianças e dos jovens trabalharem sem que o risco esteja ali configurado, né? A realidade virtual pode mostrar o risco, mas sem o perigo do risco, né? Então, isso é muito interessante, isso permite que a mente trabalhe em velocidades mais interessantes e mais elaboradas. Mas eu gostaria de falar também sobre o que a doutora Joana d'Arc falou e dizer o seguinte, nas minhas considerações finais. Nós temos um universo, vamos falar de Rio de Janeiro, que serve, na verdade, para o Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro, onde 90% do universo escolar é composto de escolas públicas, estaduais e municipais. E também não podemos esquecer de ter um olhar atento para as creches, tá? Para as creches. Isso é muito importante. Obrigado, professor Marcelo. Nós estamos encerrando aqui, faltou um minutinho, desculpe aí te interromper. Eu agradeço e estou à disposição. Obrigado, Márcia. Bom, queria agradecer o programa, a Joana, a Marcelo, Márcia. Esse espaço é muito importante. Eu acho que todo debate é bem-vindo. Educação e segurança nunca vai ser um assunto leigo, sempre vai ser um assunto importante. A tecnologia sempre vai ter que estar andando junto para não descompassar com o resto do mundo. E para mais informações, dúvidas, o meu Instagram é Vitor3Designer. Para qualquer dúvida, é só me chamar lá no inbox. Muito obrigado, gente. Obrigada, Vitor Souza. É muito importante a gente estar unindo tecnologia, ainda mais uma tecnologia tão avançada como a inteligência artificial, a digital imersiva, a gente poder fazer reuniões em outros ambientes, com a pessoa com óculos em outro lugar. Você está em Portugal e está aqui junto com a gente. Então, isso é muito importante, porque diminui distância entre pessoas que estão querendo comunicar ao mundo o que realmente está acontecendo e o que realmente podemos trazer de solução para esse momento tão difícil, né, de violência, e a gente pode ver que também que não é o digital que está atrapalhando em nada, muito pelo contrário, ele está vindo para ajudar, a trazer para a gente uma operacionalização maior, mais efetiva. Então, eu gostaria de dizer para todos vocês que estão aqui assistindo ao Metação, que nós estaremos aqui várias vezes ainda, com profissionais como estes, que estão em toda parte do mundo, vindo aqui só para falar para vocês, gente, não fica com medo, porque nós temos vários recursos, tá? Diversos, até na área da pedagogia, da sociologia, da psicologia, da gestão, onde os gestores têm que entender que é o momento de se unir. Não fechem as portas, assustados com esse tipo de ameaça, esse tipo de invasão. Façam a segurança que vocês sempre fizeram, dar uma reforçada, ok, mas não precisa partir para violências maiores, para armamentos, né? Usarem armas de fogo ou qualquer outro tipo de instrumento de violência. Estamos aqui para ajudar vocês a encontrar um caminho muito melhor, muito mais agradável, mais inteligente, né? Estratégico. Então, por isso que eu trouxe aqui o Vitor Souza, o Marcelo Martins, para mostrar para vocês um caminho melhor. Certo, gestores, certo, escola, certo, alunos, pais, está todo mundo ligado, hein?
Então, Marcelo, fala para a gente apenas qual canal a gente pode encontrar você, para que a gente pegue mais detalhes sobre o seu trabalho e o seu projeto novo para a educação. O nosso site na empresa, que é HX Segurança e Serviços, é o www.hx.com.br, tá? E lá vocês encontram não só essas atividades, como todas as outras que nós temos disponíveis para os nossos amigos e parceiros lá na empresa. Ou, se preferirem, direto no meu e-mail comercial@hx.com.br. Fico grato a Márcia, a todos que nos assistiram e estamos prontos para mais uma oportunidade. Muito obrigado, Marcelo Martins, pela sua presença aqui, estreando no Metação. Nós estaremos sempre aqui nesse canal, 2 vezes por mês, apresentando soluções para o mundo educacional. Então, agora eu deixo a palavra com a Joana Dark, que é a nossa pedagoga muito especial, arte educadora e escritora, que está aqui do Grupo Codestec, nos dando aquela força maravilhosa e dando todo o carinho dela, toda a atenção para esse momento. Bem, eu quero agradecer, né, ao Conestec, à Toque Online, ao Metação, por esse espaço de fala, que é tão importante, é imprescindível para a nossa nação. A educação, ela precisa evoluir e crescer a cada dia, e sem medo, com coragem, e preparados para os desafios que temos aí pela frente. Gratidão, Marcelo, gratidão, Vitor. Vocês foram assim, muito especiais para nós, trazendo esses conhecimentos, e quiçá possamos todos, unidos, como Márcia Braga bem falou, né, vencer todos esses desafios. E vamos vencer, porque estamos aqui para isso, para trabalharmos juntos, unidos, Ubuntu. Gratidão a todos. Vocês me encontram no Instagram, @origamises com ZJDL. Obrigada. Obrigada a todos. Encerramos aqui, então, mais um programa Metação. Obrigada. Então, até breve.